Apresentando aqui a injeção programável Plug and Play para o Ômega 2.0. É uma Speeduino no case original. Serve também para o Vectra A, Astra Belga, Cadete MPFI, todos que usam a Motronic 151. Aqui, como ela é Plug and Play, você simplesmente tira, que eu já tirei a injeção original. O chicote é totalmente original. E você conecta ela e passa essa mangueira do MAP, que é o que vai substituir a MAF, que é bem problemática e dá bastante problema. Isso aqui você passa lá pro cofre, depois eu vou mostrar onde que liga lá certinho. Mas no kit já vai a injeção, vai a mangueira MAP preta para você passar. Essa minha aqui é azul, mas vai com uma preta. Isso aqui para fazer as adaptações na ponta. E o cabo USB para ligar no notebook. Já com software, já todo acertado. Ela não vai precisar fazer acerto, ela já foi feito o acerto para o Ômega 2.0. E aí, com ela conectada aqui, eu vou ligar, botar ela no lugar aqui. Pronto, com ela ligada, é só conectar aqui a mangueirinha. Não vai muita pressão no original, né, aspirado. E aí você consegue parafusar ela de volta no suporte original. Dobrar um pouquinho a mangueirinha aqui para cima e você consegue tampar com a tampa e o carro fica completamente original. Mas vou deixar assim por fora só para teste, porque eu vou ligar o USB também. Quando você liga aqui, ele já reconhece. Se eu ligar a chave, ele já dá os sinais aqui, o TPS, eu estou pisando aqui no acelerador. E aí ele já funciona. Na verdade tem que fazer colocar a mangueira lá na frente. Eu já coloco no vídeo, mas o meu já foi colocado. Ele funciona normalmente. Ele tá meio frio. E aí ele tem alguns recursos, né? Um dos recursos que eu coloquei, que também é totalmente personalizável, é a luz da injeção. Tá vendo que ela tá acesa? Eu coloquei para ela ficar acesa quando estiver abaixo de 65 graus, agora está 42 graus a água, ou acima de 90 graus, mas é totalmente modificável isso, né? Eu coloquei acima de 90 porque como ele tem a ventoinha viscosa e a minha válvula termostática é de 82 graus, ele raramente chega a 90, quando chega é porque realmente tem alguma coisa errada, né? Deixei ele esquentar um pouco aqui, já está em 72 graus, então a luz do painel já apagou. Já tem uma certa temperatura, né? O carro já responde bem com essa injeção. O acerto foi feito por muito tempo. Eu fui de Santa Catarina até Brasília, de Brasília para o Rio, e do Rio voltei para Brasília fazendo acerto nesse carro. Na última viagem já não precisei modificar praticamente nada, que já estava só conferindo mesmo, estava tudo bem certinho. E ele é como se fosse uma MagSquirt. Ela tem todos os recursos, ela usa o software da MagSquirt, né? Então tem diversos recursos aqui. Por exemplo, você faz o mapa com eficiência volumétrica, que é algo que acho que só a última Fulltech tem esse recurso de eficiência volumétrica, só a FT700 que usa. Você consegue fazer upgrades com ela. Aqui eu já estou usando bobina dupla de Vectra. Eu já tirei o distribuidor e aquela bobina simples, né? Estou usando bobina dupla. Outro recurso interessante aqui, ela tem o controle já da válvula de lenta, né? Então a gente consegue controlar em quantos RPMs a gente quer que a marcha lenta fique. No momento aqui, por exemplo, ele está a 69 graus, então ele está para 800 RPM mais ou menos. Então ele fica tentando se manter em 800 aqui. E aí, por exemplo, se eu quiser uma lenta mais acelerada, eu posso aumentar esse valor aqui, por exemplo, botar um valor bem alto aqui, 1200, por exemplo. Ele começa a subir a lenta até chegar nos 1200. Aí vou baixando aqui, ele vai baixando automaticamente a lenta ali, se controlando para tentar manter. Agora aqui 870 mais ou menos, ele se mantém ali. Vou voltar aqui para 790, que eu deixo mais ou menos. Grave e fecha. Permite também colocar a bobina
bobina individual, porque ele tem 4 saídas, ela tem 4 saídas de bobina e 4 saídas de bico, dá para colocar sequencial, se colocar algum sensor de fase. Tem muita gente que coloca o sensor de fase no distribuidor, né, no lugar do distribuidor, depois que já elimina ele, que aí dá para colocar sequencial a injeção ou sequencial a injeção e ignição, né, os dois, com bobina caneta individual. Então assim, permite muitas coisas. Tem saídas personalizáveis, por exemplo essa do painel ali que eu coloquei para temperatura. Tem entradas personalizadas também. Já está configurado o launch control, que é controle de largada, pelo conector de octanas que fica ali no cofre. Então se puxar fizer um botão a partir daqueles dois fios do conector de octana, você já usa para launch control, que é aquele controle de largada, dá uns pipocos, dá uns pops and bangs, enfim, são muitos recursos e é totalmente customizável, né? Então o bom dela é que você brinca como quiser com ela. Por exemplo, outro recurso aqui é bem simples, que seria o corte de giro, né? Você consegue configura aqui qual corte de giro você quer. Por exemplo, agora está com corte em 6.500. Se eu colocar, sei lá, 4.000, então você faz tudo em tempo real, você faz tudo na hora e ele já está valendo, já gravou, já foi. Raramente você deve precisar mexer, né, porque ela já está bem regulada, a não ser uma primeira vez que você queira colocar alguns parâmetros. Voltei para 6.500 aqui. Mas precisando modificar, fizer alguma alteração no motor, trocar de bico, taxar o cabeçote, colocar turbo, você consegue reprogramar ela tendo uma sonda wide, é claro, que é pelo menos assim, é o mínimo para você conseguir remapear, né, vamos dizer assim, fazer o acerto. Você consegue fazer qualquer coisa, e qualquer um desses carros que usa esse conector serve também no Maré 2.0, mas precisando fazer alguma modificação interna, né, porque o Maré usa 5 cilindros e aí alguns pinos são diferentes, então precisa de algumas modificações, mas é o mesmo case. Essa daí inclusive eu fiz pro Maré 5 cilindros e aí não deu certo o projeto, cancelaram o projeto, e aí eu fiz pro Ômega antes de comprar essa Suprema. Então eu já tinha injeção antes de ter a Suprema. Então assim que eu comprei, eu nem rodei na original, eu rodei só para testar o carro. Eu já coloquei ela e já fui fazendo acerto. A ligação da mangueira do MAP, como eu falei, ela vem lá de dentro, né? A minha é essa azul, tá vindo por aqui. E aí aqui a gente tem esse T, essa conexão aqui, que originalmente essa ponta que tá azulzinha aqui, ela é ligada lá no dosador, naquela mangueirinha ali do dosador. Aí você vai simplesmente desconectar dali. O dosador é para ficar mesmo sem mangueira. O acerto do carro foi feito com o dosador estável, né? Porque essa mangueirinha ela vai aí para na marcha lenta ele diminuir a pressão do combustível. Mas o acerto do carro foi feito com a pressão estável, sem vácuo no dosador. Então é simplesmente tirar essa mangueira de lá, que seria essa daqui, tirar ela de lá e colocar a mangueirinha que vai vir para cá, aqui para frente nela, no lugar dela. Coloquei um tie-up aqui porque essa mangueira era de uma espessura diferente, mas aqui eu envio já é do tamanho certinho. E tá pronto. É apenas essa modificação que precisa fazer. E aí é só dar na chave que já vai estar bem acertado. Aproveitando para mostrar aqui o upgrade que eu já fiz, a bobina de Vectra, né? Essa daqui. Eu fiz um suportezinho em 3D também para encaixar ela no lugar do suporte original, da bobina original, né? Então ela fica bem presa aqui, bem fixa. E para fazer esse upgrade precisa puxar um fio a mais, né? Porque a bobina original ela tem um fio só, né? Tem um positivo e um fio de controle negativo. Essa, como é bobina dupla, ela precisa de um fio a mais. O conector dela é de 3 vias. Então o que foi feito? Foi utilizado o sensor MAF, o fio do sensor MAF. Eu já eliminei a MAF, coloquei um cano direto aqui para poder usar o filtro de ar original, né? Adaptei aqui um sensor de ar, porque o sensor de ar, sensor de temperatura do ar original, ele fica dentro da MAF. Então
quando eu removi a MAF eu fiquei sem o sensor de temperatura. Então eu adaptei aqui, simples, com o mesmo fio, né, o mesmo fio que é usado na MAF. Um sensorzinho que é R$1 em loja de eletrônica, bem simplesinho mesmo. E aí, para bobina dupla, eu tirei o fio da MAF, que vinha para cá, né? Descasquei ele inteiro até chegar aqui e passei ele por aqui. Eu tenho até que dar uma melhorada no acabamento aqui. E juntei ele com outro fio original da bobina. A bobina original já vem com 2 fios, né? Positivo e o controle negativo. E aí adicionei o terceiro fio, que seria do MAF, e coloquei nesse conector da bobina. E aí simplesmente só fazer isso e ir lá no Tuner Studio, que é aquele aplicativo do notebook, mudar a configuração para bobina dupla, que é faísca perdida, né? E já vai estar funcionando. E essa é aquela bobina que não tem drive interno. É uma bobina muito forte, usada em preparações de muitos cavalos, acima de 500, 600, 700 cavalos. É usada tranquilamente.